Sua ferida não cicatriza? Já faz muito tempo que você tem essa ferida e nada de cicatrizar? Você já ouviu falar sobre biofilme? Fica ligadinho nesse vídeo que eu vou explicar tudo sobre biofilme e como combatê-lo. Olá, eu me chamo Elisandra Caires, sou enfermeira estomaterapeuta e o assunto de hoje é sobre biofilme. Calma que eu vou explicar detalhadamente o que é biofilme. Mas para vocês entenderem um pouquinho, esse tal de biofilme, ele dificulta a cicatrização da sua ferida. Então, eu vou começar a explicar como que é formado esse biofilme. Imagina aí uma ferida, no meio dessa ferida a gente chama de leito, e lá contém bactérias. Essas bactérias soltas, livres, elas estão na sua forma plaquetônica, então ela tem tudo ali o que ela precisa para sobreviver. Mas com o passar do tempo, essas bactérias começaram a perceber que se elas se unirem com outros tipos de micro-organismo, elas vão ganhar mais resistência, mais força. Foi então aonde aconteceu a união das bactérias com os outros micro-organismos, seja eles com fungo, protozoários, todos os tipos de micro-organismos que conter ali naquela ferida. Então, com essa união, começaram a criar um mecanismo de defesa com a liberação de substância. Essa substância chama substância polimérica extracelular. Então, com isso, criou-se o biofilme, que nada mais é que uma matriz tridimensional denominada pela substância polimérica extracelular. Vocês viram quantas palavras complicadas? Mas é para vocês perceberem que as bactérias, os micro-organismos, eles são muito inteligentes. O que eles querem? É manter ali aquela ferida aberta porque é um meio de sobrevivência deles. Então, com o passar do tempo, a sua ferida não está cicatrizando, vai passando o tempo e nada de cicatrizar, provavelmente ela contém biofilme, porque a união desses micro-organismos estão interrompendo fazer com que aquele curativo, aquela cobertura que você está colocando não está sendo suficiente para combatê-lo. Por isso que eu vim aqui para alertar vocês, para vocês que têm uma ferida que não cicatriza, conversa com o profissional que está te auxiliando e tente mudar o tipo de curativo pensando que ali no leito da ferida pode sim conter um biofilme. O biofilme ele pode estar presente em até 80% das feridas crônicas. E como eu consigo identificar o biofilme? Através de dois meios, por sinais clínicos e indicadores indiretos. Eu vou estar falando um pouco sobre os dois. Vocês profissionais da saúde até podem encontrar em artigos que a gente não consegue ver o biofilme a olho nu. Porém, existe o exame que é a biópsia, que é retirado um pedacinho da partícula ali da ferida e é visto no microscópio realmente se tem ou não o biofilme. Mas a gente sabe que nem em todos os lugares é feita essa biópsia. Então, por isso que existe aí alguns sinais clínicos e também indicadores indiretos que pode também estar auxiliando o profissional da saúde. Quando eu falo em sinais clínicos, eu vou estar falando do que eu estou vendo ali no momento. O que está acontecendo? Como que está o leito dessa lesão? Ela está apresentando uma substância viscosa, espessa, brilhante, com uma coloração amarelada ou esverdeada? E essa substância viscosa parece um material gelatinoso que quando você, profissional, remove esse material através de uma cureta, entre 24 a 48 horas, esse material volta a se reformar lá dentro da ferida? Isso pode ser um sinal de biofilme. E quais seriam os indicadores indiretos? É aquilo que a gente começa a observar com o passar do tempo, que a ferida começa a ficar estagnada com uma falha no tratamento. Então a ferida não evolui e começa a haver um atraso nessa cicatrização, com ciclos de infecção recorrente, uma infecção atrás da outra, aumento do exudato. A gente sabe que o exudato, na quantidade ideal, ele é até bom para a lesão porque ele mantém ali o meio úmido. Porém, o aumento do exudato não é bom para a lesão. O tecido de granulação começa a ficar friável, ele começa a sangrar. Também existe aquela questão, mas um pequeno sangramento, ok, às vezes acontece com a produção de tecido, que é o tecido de granulação, aquele vermelhinho. Acontece de romper algum vasinho na fase de angiogênese, que é a criação dos novos vasos. Mas uma vez que essa ferida ela está sangrando demais,
Então tem algo errado aí nesse tecido de granulação. E a hipergranulação, começa a ficar alto o tecido de granulação. Aquele tecido que é vermelhinho, ele começa até passar acima do leito da lesão. Isso não é legal. Então são indicadores indiretos que essa ferida pode estar com biofilme. Então uma dica para você profissional, quando você perceber que ali pode ter biofilme, você tem que tentar removê-lo ao máximo, através do desbridamento, com o uso de uma cureta. Se você não tem uma cureta, então providencie uma cureta, porque cureta é vida na hora de limpeza de biofilme. Tem muitos profissionais de saúde que se perguntam, mas uma cobertura antimicrobiana não é capaz de matar o biofilme? Não, existe agente antimicrobiano e agente antibiofilme. Quando eu falo no agente antimicrobiano, estou falando de uma cobertura com prata, com PHMB, que ela faz o quê? Ela vai matar as bactérias lá na sua forma plaquetônica, do jeito que eu expliquei lá no início, que elas podem estar. Então, ela ainda não formou o biofilme. Já o agente antibiofilme, ele tem a função de desestabilizar a matriz tridimensional, que é a substância polimérica extracelular. Então, ele consegue fazer a quebra do biofilme. Quais seriam essas substâncias? O surfactante, como a betaína e o cloreto de benzetônio, o quelante de metal, como o EDTA, iodo, cadexômero e o PHMB. Então, resumindo, os antimicrobianos matam as bactérias que estão livres, soltas. Quando elas se unem, elas formam uma casa. Os agentes antibiofilme, sim, conseguem desestabilizar e fazer a quebra dessa casa aí. Mas uma dica que eu dou, você pode fazer a junção no tratamento tanto dos antimicrobianos quanto dos agentes antibiofilme. Lembrando que os antimicrobianos, eles evitam a formação do novo biofilme. Então, nada melhor do que fazer a junção. Então, eu uso as substâncias que vão quebrar o biofilme e com isso, depois eu posso usar os antimicrobianos para que não haja reformação dos mesmos. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado a você que é profissional, ou mesmo você que tem a ferida, a estar conversando com um profissional que está te auxiliando aí no tratamento e começar a pensar realmente se essa lesão que você tem hoje não tem algum biofilme. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer tirar dúvida comigo no meu WhatsApp, então vá até o meu Instagram profissional, que é @elisandracaires_estomaterapia. Lá você vai encontrar o meu número e você pode me mandar direto a mensagem que eu vou te responder. Se você tem interesse no meu atendimento, eu faço atendimento particular, também pode estar conversando comigo. Se você é de São Paulo ou de Guarulhos, eu faço atendimento particular. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, acione o sininho, que você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdo e assim a gente consegue multiplicar para mais pessoas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, um beijo e até o próximo vídeo.